Você acompanhou durante a nossa programação, aqui na Tupã, a divulgação da realização de reuniões de núcleos que a Cooperativa Agropan fez em suas várias localidades, né? Começou lá no dia 4 de março e depois se estendeu até o dia... depois veio até ali no dia 14, se não me engano, ou dia 15 de março, né, com as reuniões. Houve depois a Assembleia Geral que a Agropan realizou aqui junto à sua sede, né, no dia 16, e ali é feita a divulgação de todas as questões que envolvem a cooperativa durante o período do ano e também algumas informações concernentes aos planejamentos para os próximos anos. Nós convidamos o presidente da Cooperativa Agropan, o Juarez Baio do Nascimento, para nos falar sobre o resultado dessas reuniões de núcleo, que são mini-assembleias, digamos assim, principalmente o resultado da Assembleia da Agropan e, é claro, repercutir também algumas questões aí com relação à questão atual, porque estamos vivenciando nesta safra de verão e a expectativa do outono e inverno aí para a nossa região na visão da Agropan. Juarez Baio do Nascimento, bom dia, como é que está o senhor, presidente? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes do programa Variedades Tupã e dizer da satisfação de estar participando aí do teu programa. Presidente, os senhores realizaram há poucos dias as reuniões de núcleo, depois a Assembleia Geral, né? E são datas importantes que estabelecem, primeiro, um relatório do que aconteceu com a cooperativa e, principalmente, aquilo que está por acontecer. Como é que foi a Assembleia deste ano? Quais as principais decisões que ali, informações que ali foram colocadas e as principais decisões que foram tomadas, Juarez? Então, iniciamos as nossas reuniões de núcleos preparatórias para a Assembleia Geral do dia 16, né, iniciamos lá o dia 4 de março e encerramos o dia 15, né, 14 e 15 foram as últimas, né, nos núcleos lá de Coimbra, São Miguel e Coimbra. São núcleos ali, unidades que, devido à pandemia, até hoje, já estamos lá praticamente há 2 anos, 3 safras, 2 de trigo e 1 de soja, e não tínhamos conseguido fazer ainda reuniões lá, apresentar o balanço em função da pandemia. Então foi a primeira vez que fomos lá com a nossa diretoria lá e apresentamos o balanço nessas unidades. E inclusive salientando, né, que esse ano tivemos um bom número, um grande número de participantes nessas reuniões de núcleos, praticamente em quase todas. Parece assim que na dificuldade o pessoal quer participar mais, quer se reunir, né? Uhum. Juarez, pois não. E com relação ao que a gente apresentou nas reuniões de núcleos, praticamente, tu leva para o interior, para os núcleos, né? Aqueles resultados, praticamente tudo que tu vai apresentar na Assembleia, tu já leva ali na reunião de núcleo, né? Porque são muitos núcleos distantes e não sendo numa circunstância muito especial, o pessoal, só com a Assembleia tu não consegue atingir. Muita gente não vem na Assembleia em função de distância, enfim, é difícil de juntar todo mundo assim no dia da Assembleia. Então essas reuniões preparatórias servem muito para levar a todas as informações a toda a área de abrangência da Agropan, a todos os núcleos e recantos aí da área de abrangência da Agropan. E com relação à nossa Assembleia, realizamos a Assembleia dia 16, né, apresentamos pela última vez o balanço para todos que estavam presentes. A Agropan apresentou um bom resultado, houve pela 22ª vez distribuição de resultados para os cooperados e parte para os funcionários. Então, o resultado, né, é do exercício 2021, né? Esse ano é um ano que a gente tem essa seca grande aí, esse quadro todo desfavorável, mas o resultado que nós apresentamos e distribuímos, o resultado foi com relação ao ano de 2021, que tivemos um bom resultado.
A Assembleia transcorreu de forma normal, dentro da normalidade. Foram eleitos, foram empossados os conselheiros do Conselho Fiscal e Administrativo, os novos, né, que tiveram que ser substituídos, porque os outros estavam com o mandato vencido. Dentro de assuntos gerais, inclusive, destaco que nós tínhamos emprestado um valor aí para os bombeiros voluntários, e a Assembleia autorizou aquele valor. Esse valor era um valor para a compra do caminhão de bombeiros, né? E a Assembleia autorizou, então, a doação desse valor aí para o nosso equipe aí do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tupã-Seretã. Perfeito, muito bem. Aliás, uma atitude elogiável da Agropan nesse sentido de doar esse valor que os bombeiros voluntários, eu inclusive faço parte deles, estavam providenciando, era um compromisso deles de quitar isso junto à Agropan, estava sendo providenciada a arrecadação, né, junto a entidades e à comunidade para conseguir repor, e agora com esse auxílio da Agropan, que sem dúvida alivia bastante lá, tem outros investimentos que precisam ser feitos. Juarez, você salientou muito bem de que na Assembleia foi divulgado o balanço e o resultado, a distribuição de resultados, ou seja, a cooperativa teve lucros suficientes para fazer, além das necessidades operacionais, distribuir parte desses lucros junto aos servidores e aos associados. Mas você salientou que foi 2021, né? 2022, como é que vocês estão trabalhando para passar este ano, Juarez? O senhor, inclusive, é engenheiro agrônomo, foi chefe do departamento da Agropan por muitos anos, por isso, com certeza, ainda não perdeu esse hábito de acompanhar com constância a produtividade, como é que está a produção, né? Como é que está a nossa safra de verão e quais as consequências disto, não só para a Agropan. O senhor fala em nome da Agropan, mas a Agropan representa boa parcela do nosso mercado aqui no setor do agronegócio de grãos, principalmente. Como é que vocês estão vendo a safra de 2021-22 e quais as consequências dela para o mercado como um todo, para a região como um todo, presidente? Bem, Miguel, eu acho prudente e conveniente primeiro nós falarmos da safra, né, da atual safra de verão de 2021-22, que, como todos sabem, né, uma safra frustrada, talvez a pior safra dos últimos 50 anos. Né? Eu estou aí no trecho há aproximadamente esse tempo e eu não tinha visto ainda uma quebra de safra, né, desse tamanho. Eu lembro que eu acho que a última entrevista que eu dei para a Rádio Tupã foi em 17 de dezembro, e ali em 17 de dezembro a gente já vinha contabilizando algumas perdas por conta da falta de chuvas, né, pelo acumulado de chuvas que estava faltando praticamente desde o mês de outubro. Mas naquele momento a gente ainda tinha muitas esperanças, né, que até o final de dezembro viessem as chuvas, que até o final de janeiro viessem as chuvas e não vieram, que até o final de fevereiro viessem as chuvas e não vieram, né, e o que veio foi muito localizado, né, em pequenos volumes, e agora em março que meio dá para dizer que regularizou um pouco a questão para a lavoura, já bastante tarde, mas a gente sempre diz, né, antes tarde do que nunca, melhor tarde do que nunca. E então nós tivemos aí uma quebra assim histórica, né, que não vai ficar gravado como a pior seca, a pior estiagem de todo o histórico que nós temos da agricultura aqui na região aqui da abrangência da Agropan, quase toda a metade norte e metade sul do Rio Grande do Sul. Então, só em termos de números, assim, eu peguei alguns números com a nossa área técnica aqui para dar uma ideia do tamanho da quebra, né? Pegamos com relação à safra, estimamos que em torno de 15% da atual safra já está colhido. A média de produtividade obtida até agora
6,67 sacas, tá? O mínimo aí de 1,46 e o máximo de 20,7. Então dá para ver que esses números aí já dizem mostram toda a realidade que nós estamos passando aí em termos de produtividade e tamanho de safra que vamos ter nessa safra 21-22 aqui com relação à cultura da soja. Então, o produtor, certamente, todos os produtores, todas as empresas e cooperativas da volta e da região vão sentir isso, né, no seu recebimento, na sua adimplência dos compromissos dos associados e clientes, mas é uma coisa que vamos ter que passar, né? Nós, Agropan, já estamos preparados para isso, né? A Agropan, com a sua condição econômico-financeira, vai passar por isso tranquilamente. A gente já conversou nos núcleos, né? Nos núcleos já conversamos com os associados e na Assembleia, que nós não vamos apertar ninguém, né? Não vamos botar a faca no pescoço de ninguém. Vamos estudar, né? E renegociar caso a caso, conforme a condição de cada um. E nós vamos passar bem por essa situação e certamente, né? O ano que vem e em outros anos vamos ter safras melhores. É uma situação que é de todos. Vai afetar severamente a economia local e regional e estadual. É uma consequência inevitável, mas estamos preparados aí para passar isso aí. Bem, o senhor comentou que nós tivemos já 15% da colheita feita aqui na área de abrangência da Agropan. Esses outros 85% que estão por ser colhidos, com essa chuva que, digamos que retornou agora, podemos esperar uma melhoria na média? Temos uma condição melhor nessas outras? Qual é a expectativa que o Departamento Técnico da Agropan, que os senhores têm, para o que resta ainda a ser colhido? Assim, as piores áreas, as piores produtividades, as piores lavouras são essas primeiras implantadas, né? E principalmente com materiais super precoces, que foram implantadas lá em outubro e que estão sendo colhidas agora. Na medida que vamos andando aí mais para o meio, plantios de novembro e até dezembro, quanto mais tarde a condição da lavoura é melhor. Então a gente vai ter as piores produtividades, a lavoura que está sendo colhida agora, inclusive em termos de qualidade dos grãos, né? E a situação melhorando na medida que vai indo para o final da colheita. Essa é a nossa expectativa. O senhor pode estimar algum valor, um número, ou fica difícil de se estimar quanto que pode ser a média final desse ano aí da nossa colheita? Nós temos uma média histórica ao redor de 55, se não me falha a memória, é isso, né? Sacos por hectare. Assim, a estimativa geral máxima, a gente acredita aí que vai ficar aí em torno de uns 15 sacas por hectare, 15 a 20 sacas por hectare. No geral, não tem como ser mais que isso. Perfeito. No geral, né? Sim, aqui sim. Eu tenho só um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, a média máxima de uma localidade, de todas as localidades, é 20,7, a média mínima é 1,46. Mas a gente sabe que a média mínima, a área, é mais essa área que já foi colhida, né? Uhum. Perfeito. Então devemos ficar aí em torno de 15 a 20 sacos, a média final de toda a nossa área de abrangência. Para ter uma ideia, assim, lá a região a média colhida na região lá do São Miguel e Coimbra é 5 sacas por hectare. Né? A melhor região é aqui é São Joaquim, com em torno de 20, a sede aqui em torno de 15, né?
algumas partes aí, algumas outras partes aí da sede com 23. A gente sabe lá que a região lá de Capão do Cipó e do Inhacapitum também fica mais ou menos nessa faixa, mas o resto é tudo menos que isso, né? Sem dúvida. A próxima questão que eu ia fazer era essa: se o senhor tinha alguma informação por zonas, por regiões aqui em nosso meio que o senhor acabou de passar aí. Bem, claro que com essa questão de baixa produtividade, de planta muito pequena, enfim, a questão de pragas e doenças não teve muito peso esse ano, ou teve, presidente? Não, a questão de pragas e doenças, praticamente, principalmente doenças, né, com um clima seco, a proliferação de doenças é menor, principalmente a nossa principal doença aí que atinge, que reduz produtividade, que é a ferrugem asiática. Então o pessoal até, a maioria não fez as 4 ou 5 aplicações que normalmente faz num ano normal. Foram feitas aí em torno de 2 a no máximo 3 aplicações. Problemas de pragas não tivemos, está tendo um surto agora, parece que de falsa medideira agora no final. Mas a princípio não houve maiores problemas aí com pragas e doenças. O que está demandando aí, principalmente para efetuar a colheita, é uma dessecação aí no final aí para uniformizar a maturação e melhorar a qualidade dos grãos no final da colheita. Quer dizer, tá colhendo aí 5, 10 sacos por hectare, ainda tem que gastar 1, 2 sacos aí para dessecar, para melhorar o produto final aí e uniformizar a colheita e poder ser realizada essa operação com melhor performance. Aliás, o senhor falou na questão custos, é uma coisa que é muito delicada, muito variável, mas pode-se ter uma estimativa de em quanto anda o custo de uma lavoura de soja aqui em nossa região? Claro que isso depende muito do produtor investir mais ou menos, tanto em tecnologia quanto em insumos, enfim. Mas existe um número que vocês trabalhem como um custo médio da lavoura de soja, em sacas? Até ultimamente, Miguel, depois que com essa guerra Ucrânia-Rússia, com essa, enfim, a inflação em função da pandemia, que as coisas, os insumos na lavoura, principalmente fertilizantes, chegaram a triplicar de preço, a gente não tem feito custo. Mas, historicamente, o custo aí, o desembolso, não é todos, o desembolso aí que inclui aí a compra dos insumos, mais a mão de obra e a manutenção de máquinas e equipamentos, tira fora aquela parcela de investimento de máquinas que o produtor, todo mundo tem todos os anos, sempre ficou em torno de 30 sacas, né? Sempre ficou em torno de 30 sacas. Então, uns mais, outros menos. Aí tem mais os arrendamentos. Isso aí é sem arrendamento, né? Uhum. Tem mais o arrendamento. Então, se botar o arrendamento, fica uma área arrendada, fica uns 30 sacos, mais 15 do arrendamento, vai para 45. Então é mais ou menos isso aí, né, sem fazer, a grosso modo, sem fazer nenhum cálculo agora. Mas a gente sabe que os custos subiram muito em função aí, principalmente da falta dos produtos, em função da pandemia e em função aí dessa guerra agora entre Rússia e Ucrânia. Perfeito. Principalmente o item fertilizantes. Perfeito. É o ponto nevrálgico da questão aí. Sem dúvida. Com esses custos, né, existem também compromissos tanto da cooperativa quanto das demais empresas de grãos em cumprir fornecimento de produtos e também dos produtores de cumprir esse fornecimento. Como é que vai ficar isso, presidente? Como é que a cooperativa vai poder honrar, como é que o produtor vai poder honrar a entrega de produtos se não tem o produto? Olha, com relação à cooperativa, eu te asseguro que não vamos ter problema, porque a cooperativa tem um razoável capital de giro próprio e vamos resolver essa questão com os nossos recursos próprios. O número que foi estendido para associados é um número bem compatível com o que a Agropan pode, né, passar o ano. Graças a Deus, os lotes para maio, né, é um número bem pequeno, né? Nós vínhamos tendo
nos últimos anos aí um número expressivo, sempre de lotes a serem cumpridos em maio, mas como nos 2 últimos anos foi um péssimo negócio para o produtor, o próprio produtor não se atirou mais em fazer lotes, a gente também nunca forçou lotes aqui na Agropan, e até recomendamos que o pessoal não faça, ou que faça um número pequeno, assim, que mesmo numa situação, dentro daquilo que, mesmo numa situação de frustração de safra, ele possa cumprir. Então, graças a Deus, os lotes a serem cumpridos são poucos, né? E a questão do financiamento safra, esse aí, tranquilamente, a Agropan não vai ter problema. E com os nossos associados, né, nós vamos negociar com cada um. A gente sabe que tem gente que, tantos o número pequeno de lote que tem, alguns vão conseguir cumprir, né, outros, se não todo, parte. Também a questão dos insumos safra, tem alguns que vão cumprir, né, outros parte também, e no todo nós vamos negociar, né, com o associado, não vamos deixar ninguém mal, né, a gente só pede que o pessoal colabore, né, que entregue sua produção, até para ter uma condição mais facilitada aí de negociação. O senhor colocou um aspecto importante também, o mundo está preocupado com a questão dos insumos, né, especialmente aí nessa questão que envolve a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, e nós temos agora a safra de outono e inverno, né, com implantação de pastagens e trigo também, e a expectativa para a safra de verão 2022-2023. Essa questão dos insumos, principalmente dos fertilizantes, vai ser possível ser contornada? Qual é a expectativa dos senhores com relação a valores, claro, que está inflacionado, e principalmente a disponibilidade do produto? Bom, disponibilidade, por exemplo, nós aqui via área comercial, né, temos uma certa quantidade para suprir a demanda, né, tanto para a soja do ano, para a formação da lavoura do ano que vem de soja, como as culturas de inverno. Mas o que a gente sabe é que seguramente, né, o item fertilizante, o produtor vai tirar muito o pé esse ano, né, o próprio produtor, ou ele vai reduzir pela metade. Acredito que alguns até não vão usar nada, porque também se justifica um pouco, porque praticamente não houve retirada, né, nessa cultura de verão pela soja, e em função do custo, né, muita gente então vai tirar o pé, vai reduzir, ou até alguns não vão usar. Então, e de certa forma, né, o mercado tem alguma coisa para colocar. Eu acredito que não vai ser um gargalo, né, a questão do fertilizante esse ano, pela condição, né, que vai ser feita a lavoura. A próxima lavoura de inverno e a próxima lavoura de verão, certamente no item fertilizante vai ser usado menos tecnologia, vão ser usados bem menos fertilizantes. Isso é uma consciência que a gente tem, né? Tem que ter, isso aí o mercado já sabe. Sem dúvida. Juarez, quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite para repercutirmos aí as reuniões de núcleo, principalmente a assembleia, que foi realizada por parte da cooperativa agora nos últimos dias. Também aproveitando o seu conhecimento de décadas aí da nossa região e a influência que a Agropan tem em todo o mercado, avaliarmos um pouco essa questão mercadológica e também de colheita. E é claro que torcermos para que, especialmente o clima aí retome a sua normalidade, tenhamos disponibilidade de insumos suficientes para que possamos, nas próximas safras, aí, tentar recuperar um pouco o problema financeiro que nós estamos tendo nesse momento e, é claro, também de fornecimento de insumos, de grãos para o mercado mundial com que nós somos fornecedores aí. Mas, como é hábito desse programa, eu vou deixar o microfone à sua disposição, presidente. Se algo mais o senhor gostaria de colocar em seu nome pessoal ou em nome da cooperativa que o senhor representa nesse instante, senão as suas despedidas momentâneas, porque certamente estaremos lhe ouvindo em outras oportunidades, mas nesse momento, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Miguel, apenas comentando, né, que a safra
é uma safra muito frustrada, né? A situação, digamos assim, de todos é difícil, mas nós temos muita esperança, muita vontade de trabalhar para superar tudo isso aí, e certamente, né, a Agropan, junto com os seus associados, nós vamos superar essa dificuldade aí tranquilamente, né, e sem problema nenhum. E a gente sabe que o produtor está no DNA dele de ter sangue nos olhos, como é usado um termo muito comum por aí, e que já não é a primeira vez que ele passa por isso, né? Quem está aí no trecho sabe que aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, o clima é assim, não é novidade para ninguém, e nós vamos superar tranquilamente essa dificuldade e vamos seguir em frente aí com o nosso negócio aí sem problema nenhum. E no mais, Miguel, de novo, um bom dia para ti, para todos os teus ouvintes aí do programa Variedades Tupã, e dizer de novo aí da satisfação em participar aí junto contigo aí no teu programa na Rádio Tupã. Nós que agradecemos. Aliás, o Juarez, como já comentei em outras oportunidades, há décadas é nosso colaborador aqui, primeiro na condição de coordenador do departamento técnico, né? E agora na condição também de presidente da Cooperativa Agropan, continua a nos dar o privilégio de podermos ter essas informações, ele sempre comentando, trazendo essas informações para nós aqui. Presidente, obrigado pela sua atenção com a nossa audiência, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço, até, Miguel. Até mais. 10h36, Juarez Baez do Nascimento, nosso convidado, e falando aqui em nome da Cooperativa Agropan, trazendo as informações não só com relação à conclusão da Assembleia, mas também refletindo um pouco o porquê passamos, um pouco não, com bastante profundidade, o que estamos passando nesse momento e as expectativas para um amanhã na questão que envolve o setor da produção do agronegócio aqui em nosso meio. 10h36, nós temos mais um intervalo ou ainda não? Não, nós temos então, estamos nos encaminhando para o final, mas antes eu só quero reforçar aqui, porque alguns ouvintes estavam nos questionando com relação ao uso da máscara nos locais de saúde, né? Estabelecimentos destinados à prestação de saúde, sejam eles públicos ou privados, né? É obrigatório o uso da máscara